Então, esse é o problema. A gente aceita o homem branco, cis, hétero, como o normal, como se isso fosse o padrão da humanidade. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Nós ainda estamos condicionadas a produzir os sonhos dos homens, a concretizar, a carregar a pedra. E aí, o que acontece? Num cenário como esse, que precisa mudar com urgência, que a gente precisa ter mulheres na direção e mulheres no roteiro, para a gente conseguir contar as nossas histórias, e não contar histórias com personagens femininas escritas por homens, porque eu cresci com personagens femininas que obviamente não eram escritas ou dirigidas por mulheres. Os homens, eles realmente não conseguem pensar que as mulheres têm muitas camadas. E elas podem sim ser baladeiras e não querer transar. Ou elas podem ser mães e quererem transar pra caralho. As protagonistas mulheres são muito reduzidas também, né, nos seus formatos, nas suas histórias, e eu não me sinto representada. E eu sinto também, às vezes, uma dificuldade muito grande de quando você traz numa sala de roteiro, já aconteceu, uma personagem que seja um pouco mais complexa. Já ouvi coisas do tipo, mas por que a gente vai torcer por essa mulher? Eu não gosto dela, porque, sei lá, se ela não tiver uma maternidade para se agarrar, um filho para salvar, alguma coisa, ou um casamento para salvar, por que eu vou torcer por ela? Sendo que os personagens homens estão aí com todas as suas complexidades, com todas as suas falhas, né, todas as suas questões. Então eu acho super complicado, porque também ao mesmo tempo, às vezes você quer despir a personagem mulher de todos os conflitos, porque ela tem que ser bem resolvida, ela tem que ser não sei o quê, ao invés de fazer uma personagem complexa. E aí por complexa, às vezes ela vai ser difícil de você se identificar, de talvez um homem se identificar, né, talvez, não sei. Porque tem muito aquela compreensão de que uma história feita por um homem sobre um homem é para todo mundo. Uma história feita por mulher sobre uma mulher, por exemplo, é só para mulheres, assim. Então, quando tem séries que contam, por exemplo, a vida das mulheres, o dia a dia das mulheres, meio que entende-se que homens não assistiriam isso, sabe? Enquanto o do homem é sempre o universal. Segundo dados da Ancine divulgados em 2017, as animações tiveram 100% da direção feita por homens. Já por obras de ficção, 84,5% da direção foi composta por homens, contra apenas 15,5% por mulheres. Em documentários, é onde há o maior número para mulheres em direção. Foram 29,5% em relação a 63,3% de diretores masculinos, e apenas 6,8% em gênero misto. É aquela personagem que é a mãe, aquela que abre mão de tudo, da vida, da sua beleza, da sua juventude, né, da sua vida para dar vida pelos filhos, pelo marido, né? Ou então é aquela personagem que é dura, que é seca, que é solteirona, né? Que às vezes é a profissional, mas ela não tem vida social, ela não se relaciona bem com a família. Um outro estereótipo é a mulher hipersexualizada, e isso também está muito relacionado à questão racial também, né? Então, por exemplo, um estigma muito forte com relação aos personagens que são mulheres negras, mas não só. E quando eu cheguei no meu primeiro set, eu me senti completamente convidada a me retirar daquele espaço. Tipo, não tinha ninguém como eu não tinha voz, eu não tinha nada, eu era terceira assistente, eu não tinha crédito, enfim. Foi uma diária muito difícil e que eu falei, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer audiovisual, o audiovisual não me contempla, não tem pessoas negras, não tem pessoas, sabe, de outro gênero, não tem mulheres, não tem nem mulher preta, por que você vai fazer lá? Eu acho que tem crescido, né, exatamente por causa dessa rotatividade capitalista, de pensar em precisamos alcançar novos públicos, e eu vejo isso muito na minha irmã, assim, eu tenho uma irmãzinha de 11 anos,
e o quão ela fica animada de se ver representada. A minha mãe está assistindo a Malhação com a minha irmã agora, e é a primeira Malhação que a protagonista é negra. E é a Malhação que eu mais detesto, porque rola uma representatividade, porque é, né, a primeira protagonista, mas é completa, ela só pode ter um fenótipo, então ela é, na história, né, na narrativa, ela é a filha de um caso, de um cara rico, que trabalha de empregada na academia, ela sabe, tipo, só tem essa conotação. Então eu sinto essa falta de diversidade no papel do negro dentro do audiovisual. A Maju, que maravilha, Maju no jornal, não sei o quê, nem tá mais lá, entendeu? Então, assim, vira uma mercadoria, né? A gente, de novo, vira uma mercadoria, a nossa imagem vira uma mercadoria, como se fosse só uma fase e para apaziguar, assim. Então, eu acho difícil, apesar de importante, essas demandas por representatividade, elas são super importantes. Mas o sistema que a gente vive, assim, acaba transformando o que a gente demanda como representatividade em uma mercadoria. E aí o sistema é tão perverso que acaba condensando numa única mulher preta a demanda por pluralidade, entende? Claro que o corpo da mulher negra objetificado o tempo inteiro, a gente vê pelos conteúdos que são exibidos na televisão. E, principalmente, a forma que eles constroem a situação dos elencos, sabe? O que uma atriz negra passa e o que uma atriz branca passa dentro de uma trama, sabe? Ontem eu estava ouvindo a Thaís Araújo num podcast e ela falou, pô, eu fui protagonista na novela, fiquei 6 meses em cartaz na novela e fiz 2 ou 3 capas de revista. Então, assim, eles só querem a gente para esse lugar de mostrar o nosso corpo, de objetificar, de colocar a gente em lugares que a gente não pode ocupar pensamento, não pode ocupar literatura, não pode ocupar construção de narrativa, porque a sensação que eu tenho é que o corpo da mulher negra é uma peça que todo mundo mexe e coloca tudo no lugar que quiser e da onde quiser e faz o que quiser. Eu acho difícil essa história de representação e representatividade, porque elas acabam sendo aprisionadas. Por quê? Assim, só uma coisa. Porque a gente vive num sistema econômico que ele precisa dessas mercadorias. A gente acaba virando mercadoria quando a gente fica demandando muita representatividade, tipo Pantera Negra. Ah, temos Pantera Negra. É isso, assim, a Marvel fez Pantera Negra, cadê outro super-herói negro? Não tem. Quando olhamos para esses dados com recorte de raça, a direção de animação foi feita 100% por brancos. Enquanto na direção de ficção, 97,9% foi dirigida por brancos, contra apenas 2,1% por pessoas negras. Em seu maior número, em obras documentárias, a direção feita por pessoas negras chegou a 2,3% em relação à quase totalidade de 95,5% por pessoas brancas. Quando vemos o recorte para a produção executiva, é a única função em que aparecem mulheres negras, sendo 1% junto com brancas e 3% com a equipe mista de gênero e raça. Em comparação a 36,9% de mulheres brancas e 26,2% de homens brancos, e o mesmo número quando a equipe formada por homens e mulheres brancas. A questão da representatividade pode cair muito naquilo, tipo, vamos ter uma cota de uma mulher, ou tipo, uma mulher negra para dizer que tem e tal. Mas eu acho que é bem mais complexo do que isso, né? As mulheres negras falando disso, né? Cuidado, mulheres brancas, porque vocês são chamadas e vocês são a cota da diversidade por serem mulheres, né? E aí, de alguma maneira, você é a única mulher dentro daquela sala de roteiro, por exemplo, dando conta de tudo e eles falando que a sala é diversa, né? Acho que tá mudando, mas acho complicado ainda, bem complicado. E acho que isso talvez só vá mudar de fato quando a gente começar a ter mulheres em espaços de decisão, né? Sempre digo que enquanto a técnica não tiver em outros lugares, enquanto a gente não tiver 30 diretoras pretas, como a gente tem 50 brancas, isso não vai mudar. Enquanto a gente tiver mais 10 produtoras de elenco, como a gente tem as únicas 4 brancas aqui no Rio, não vai mudar, porque elas não estão olhando para isso.
E não tem como olhar para isso. E a gente sente isso. Então, isso incomoda a gente. Isso incomoda a gente. Mas não incomoda outros olhares que não estão preocupados em dar esses processos, entendeu? Então, eu acho que não, eu não vejo representatividade negra nenhuma no audiovisual brasileiro. Não é nenhuma briga, porque é tão desigual que não é uma briga. Quanto mais mulheres, negras, LGBTQIA+, indígenas, e outras pluralidades que não forem do sujeito universal estiverem presentes em todos os lugares, melhor vai ser para a sociedade. Porque não é uma inversão no sentido de uma dominação das mulheres sobre os homens, das pessoas negras sobre as pessoas brancas, de jeito nenhum. É uma ampliação da possibilidade do que a gente pode ser em sociedade, se reconhecendo como seres humanos, assim, da nossa pluralidade, porque a gente... não existe isso de somos todos iguais, a gente não é igual, assim. Nós somos diferentes. E a diferença não é um problema, não deveria ser. Aliás, a diferença soma, né? A igualdade é um tédio. O que a gente recebe de projeto de homem que caracteriza assim... Gente, essa frase eu não estou inventando, eu tiro print para mandar para as minhas amigas para a gente rir dessas pessoas, que são coisas do tipo: apesar de ter 35 anos, ela está bem cuidada. Gente, eu tenho 35, como se a mulher fosse uma velha porque ela tem 35 anos. Então são coisas do tipo assim, sabe? Não, ela com seu jeito provocante conseguiu tudo o que quis, só porque tinha um jeito provocante. Então as descrições dos projetos dos caras sobre as personagens femininas são coisas assim que lê hoje em 2022 e lê em 1960 é a mesma coisa. E eu não estou falando de homens velhos. Isso várias séries estão fazendo sobre uma mulher num aplicativo de encontros, não sei o quê, mas aí é isso, assim, né? Se a pessoa, se ela não estiver procurando um grande amor, por que eu torço por ela, sabe? Então, tanto que assim, o projeto chegou num limite, eu acabei saindo porque não era o que eu queria fazer, fiz até uma parte, depois eu saí. Mas sim, do produtor pegar o projeto, pegar a bíblia da série e falar, não, eu vou escrever do jeito que eu quero. E aí ele escreveu uma mulher rica, com a sua filha, num casamento infeliz, porque daí é isso, né? Tudo precisa ter esses clichês para levar a mulher a buscar outras coisas, né? Enfim, e aí é muito engraçado que ao invés de você dar complexidade para a personagem, no sentido de que desejos ela tem, que falhas ela tem, você coloca o conflito tudo no externo, né? É o marido que é abusivo, enfim, tudo que vem externo a ela para ela se movimentar. Ela não, ela é empoderada, ela é perfeita, ela não sei o quê, ela defende a filha, ela não tem nenhum problema com ser mãe, ela leva isso, sabe, numa boa. É incrível como os homens não conseguem lidar se a gente fala, mas e se essa personagem não gostar de ser mãe? Tipo, ela foi mãe e ela percebeu que, putz, não é essa coisa toda. E eles não conseguem entender. Mas a gente tem que se ver em outras situações, a gente tem que se ver em situações reais do nosso dia a dia. Eu quero ser heroína, eu quero ser astronauta, eu não quero ser a dona de casa, desculpa, dona de casa. Outro dia eu estava numa discussão de uma cena que a menina de 16 anos estava ali com o namorado e ela pegou um vibrador. Aí eu falei, querido, com 16 anos, você não tá descolada desse jeito para pegar um vibrador. Você está se perguntando se está tudo em ordem, né, se seu corpo tá bem, se você não tá fedendo, se o beijo tá bom. Tipo, você não tem a maturidade sexual de sacar um vibrador da sua mesinha de cabeceira. Aí ele, não, mas é que um cara descoladíssimo, tá? Tô falando de um cara de 30 anos, descoladérrimo, assim, coque samurai. Não, porque imagina. Eu falei, não vai. E assim, a gente entrou numa discussão dele me falando que sim, uma garota de 16 anos usaria com um namorado um vibrador super à vontade, assim, tipo, amor. Eu falei, querido, não.
Não vai fazer isso, não vai. Né? Essa possibilidade de acessar essas pessoas, acessar esses conteúdos. Né? Mas quando a gente ainda olha para o que é a grande mídia, para o que são os filmes, né? Os grandes filmes de sucesso, né? Os grandes sucessos de bilheteria, por exemplo, ainda falta bastante, né? Então a gente vê, tipo, uma Mulher Maravilha. Tipo, gente, quanto tempo demorou para ter um filme de Mulher Maravilha? Quanto tempo demorou para ter um filme do Pantera Negra? Gente, quantos filmes de Homem-Aranha e Super-Homem, não sei o quê, a gente teve para poder ter entendeu? Uma personagem mulher. Então, ainda falta. Mas outro dia eu tava falando, não, eu acho que essa nossa protagonista tinha que ser gorda. Mulheres e homens viraram para mim e falaram assim, hã? Tipo, que louca, sabe? Que pensamento é esse? E isso é muito bizarro, assim, como a gente é doutrinado a consumir o que esses caras deram pra gente a vida inteira, seja na publicidade, seja nos livros, seja... Então, assim... Você tem poucas séries falando como é a vida real das pessoas. É tão gostoso quando elas aparecem. I May Destroy You, Love, da Amazon. É uma coisa aqui, outra ali, né? Um filme que aí você fala, olha, um respiro de gente de verdade aqui, né? Porque também nós somos muito diversas, nós somos plurais e nós somos multifacetadas. Então, um lado meu é santo, o outro é puta, um lado é não sei o que, o outro é isso. E aí, conforme você tá com aquele lado brilhando, mais você se identifica mais com o personagem ou não, mas é gostoso quando acontece. As pessoas querem se reconhecer na tela hoje. Então, a gente precisa, sim, muito dessa pluralidade. Mas para essa pluralidade ser genuína na tela, quem está atrás da tela precisa ser plural também. Né? Isso, sabe? Eu acho que a estampa só vai ser outra quando a gente tiver quem costura fazendo e propondo outros figurinos, sabe? Não é só diversidade, é equidade.